eu disse que vai ter chaves, mas você não pode perder a esperança, amém? Não pode liberar palavras contrárias. Quem já aqui, com toda a sinceridade, já começou a xingar porque certa coisa não aconteceu? Levanta a mão. Não, ô Santinho de Israel, levanta a mão. Quem já começou a xingar? Quem já começou a xingar porque alguma coisa não aconteceu? Não, pastor, eu não xingo, eu não chamo palavrão. Não, mas xingar não é só palavrão, amém? Principalmente para com Deus. Não vou nem perguntar para a minha sogra. A minha sogra dá até tiro. Pá, 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 pá. Já usou metralhadora, isso daí é do Hezbollah. Então, nem pergunto para minha sogra. Mas eu quero dizer para vocês, quem não já falou, que droga, droga é xingar, irmão. Que chato, que porcaria, porcaria é xingar, irmãos. A intenção está no coração e não na boca. Tem gente que nem xingou, mas Deus fez assim, eita, amiga, a mulher está brava. Eita, o cara está bravo. Então, você, Santinho de Israel, todo ser humano que já passou de uma certa idade, já xingou, irmão. Se você não xingou, eu quero que Deus te perdoe pela sua mentira, que você não levantou a mão, mas você já xingou alguma vez, então você está perdoado, amém? Porque senão você não vai receber a chave, porque Deus não trabalha no pecado, amém? Então a gente tem que sair do pecado para Deus trabalhar. Ó, o Khaled, não enxerga nada, não adianta você querer ler celular, Bíblia, você lê aqui, Khaled. Aqui. A gente tem que entender que se está no pecado, não acontece. A história que eu vou contar demorou, Arthur, demorou, mas aconteceu, porque não era pecado, era propósito, amém? É diferente, quando você está no pecado, não acontece. Quando você sai do pecado, o propósito continua a girar, o processo continua, amém? Para chegar ali. Davi errou, travou a vida dele. Enquanto eu calei os meus ossos, osteoporose, amém? Os meus ossos dissolveram, os meus ossos sofreram. Pastor, mas eu não pequei, mas às vezes a falta de perdão é um pecado, amém? Se Deus te perdoa e pede para você perdoar, para entregar a oferta, imagine se Deus não tem um negócio com perdão. Não tem nada a ver com a minha pregação, mas eu estou falando isso aqui porque tem pessoa aqui que tem que liberar o perdão. Eu não vou aí segurar na sua mão, porque senão você pode nunca mais voltar para a igreja. Mas você tem que perdoar, mulher, você tem que perdoar, amém? Já estou dando a dica, vou dizer como está, se de óculos ou não. Não vou mais falar, vou continuar. Eu quero dizer para vocês, qual o homem na Bíblia que foi esquecido na prisão, mas não foi esquecido de Deus? Irmãos, tanto Paulo, quanto José, quanto os apóstolos não foram esquecidos, né? Todos estão certos, mas o que eu vou falar aqui é justamente um que se sentiu abandonado, mas tudo era preparação para o que Deus ia fazer depois. Também Paulo, José, e vocês vão saber de que eu vou falar. A espera não era abandono, era preparação. Fale para a pessoa com fé, para ela agora. Vire para ela e diga, espera não é abandono, é preparação. Agora fala assim para a pessoa, fique calma. Fique calmo. Amém? Calmo, porque tem gente que está... O seu comportamento atrasa a promessa, amém? O seu comportamento atrasa. Mas esse caso aqui não era. Mas mesmo assim, ele ficou ansioso. Mas coitado também, né? Texto base, Gênesis 40, 23. Pode colocar? O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Quantos já se acharam esquecidos por alguém na terra? Não, tem gente que vive no céu, irmão. Vou perguntar de novo. Quantos se acharam esquecidos já na terra? Esquecidos, que não aconteceu algo. Não aconteceu algo e você confiou em alguém. A dona Zéia foi lá, confiou.
no seu faez, aí foi esquecido. Confiou no fulano de tal, aí foi esquecido. Confiou no Mahmoud, aí ele não esqueceu, ele ajudou. Não, mas o outro esqueceu. Confiou na embaixada, a embaixada não fez, mas foi lá o seu genro, fez e fez. Né? Então, foi a naturalização dela, irmão. Vários anos buscando a Sandra como deputada, contratou não sei quem, não sei o que, não fizeram. Aí eu estou um dia em casa e Deus fala comigo, pega o processo da sua sogra, porque eu vou tornar ela brasileira. Porque ela vai votar na filha dela e vai votar nas outras pessoas que ela quer. Era o maior desejo dela, irmão. Você acredita? Mas, pois é. E justamente o copeiro mor esqueceu de José. E José fez um benefício para ele. Olha aí, você que é da igreja e faz benefício para pessoas e fica chateado com quem depois te dá o golpe, some e tudo mais. Não fique, irmão. José foi um profeta na vida do cara. Salvou a vida do cara com uma profecia. E o cara esqueceu dele. Então vira para a pessoa, se aconteceu com José, vai acontecer com você. Não. Olha, o que eu mais gosto, a mulher não é tanto assim, mas o homem. O que eu mais gosto é que o homem é assim, ele é meu amigo. Ela é minha amiga. É meu amigo. A mulher, até em cima de mim já deu. É meu amigo, meu amigo. A mulher não é, assim, qual o termo que eu uso? Assim, tão assim, sem prestar atenção nas coisas. Ela é ligada, é anteninha. O Elon Musk tem que pôr um negócio na cabeça da mulher para melhorar as antenas dele. Ele que ela é antenada em tudo. O homem, ele só sabe olhar para onde, perceber onde ele está olhando. A mulher entrou aqui já viu tudo. Falta luz, não sei o que é onde, falta não sei o que. Tá? Mulher já escaneou tudo, tudo. Ela olha um negócio, já pegou tudo. Então, a pior prisão nem sempre tem grade. A pior prisão, às vezes, se chama espera. A espera é a pior prisão. Por isso que você tem que fazer outras coisas. Porque a tua psique vai te deixar louco pela espera. Não é verdade, Camila? Já pensou? A gente esperar lá, só mais uma petição, demora um século para dar uma assinatura. A gente tem que fazer nossas coisas na vida. Às vezes você faz uma petição, às vezes você faz um negócio, às vezes você faz um pedido e fica lá. Ai, meu Deus. Quem fica no banco assim? Olha, 20 vezes no mesmo dia o banco. Mas você ganha salário só no dia 5, não vai cair mais nada, irmão. A não ser que você tenha outro negócio. Não, mas eu tenho negócio. Aí olha, aí parece que você vai olhar. Não, o pastor disse que vai ter coisa nova. Então, não, então pode olhar, irmão. Se o pastor falou, pode olhar. Mas tem gente que olha 20 vezes no mesmo dia. Quem passa de 5 vezes olhando a conta no mesmo dia, levante a mão. Não precisa levantar, não. Então, espera, acaba com você. Você ora, mas a resposta não chega. Quem já fez isso? Orou e não chegou a resposta. Você permanece fiel, mas nada muda. Você não está em pecado, você não está com falta de perdão, mas nada muda. Você acredita, mas as portas continuam fechadas. Por isso que Deus está entregando chaves nessa noite aqui. Para abrir portas que você não tem força de abrir. Você, Renatina, não tem força de abrir. Você não tem força. Tem coisas que só o Senhor pode abrir na nossa vida. Então surge a pergunta, será que Deus esqueceu de mim? Quem já pensou isso? Que Deus, não é um ser humano, Deus tinha esquecido de você. Levante a sua mão. Confesse e deixe, irmão. Levante. Qual era o problema? Fala, vão me julgar. E já me julgam sem eu levantar a mão, levantando a mão, irmão. Então, pode. José conheceu essa dor. Você não está conhecendo sozinho, amém? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e quando parecia que a sua história finalmente mudaria, sapateou, o copeiro, ele voltou, eu disse, não, lembra de mim, lembra de mim, o cara esqueceu dele. Pensa, o cara esqueceu dele, Ramos. Vocês sabem a história? Não, então deixa eu falar aqui, 2 caras, ele está preso, chega 2 caras na prisão,
preso injustamente, dizendo que ele tinha pego a mulher de Potifar, mas ele não pegou a mulher, a Patifona, e ele foi parar lá na cadeia. Ele está lá preso, chegam dois caras lá, o padeiro e o copeiro. Aí os dois sonham. Deus só queria mostrar para o cara lá, que estava lá dentro, Faraó, que tinha alguém que interpretava sonho. Só isso que ele queria. Aí o que ele fala? Um sonha, o padeiro, que tinha uma cesta, vários pães, e tinha os pássaros depois picando ele, comendo os pães, né? Não era ele, não, comendo os pães da cesta que estava na cabeça dele. E o outro eram uvas, ele via espremendo as uvas. 3 dias, ele fala esse sonho, porque ele tinha visto que foi 3 vezes que cada um sonhou. Ele disse, o 3 significa 3 dias. Em 3 dias você vai voltar para a função que você tinha de copeiro e vai continuar servindo a Faraó. Aí o outro o quê? E o meu? 3 dias. Uau! Aí ele já ia falar um aleluia. Mas tu vai estar morto, enforcado, e os pássaros vão comer a tua carne. Irmão, profeta tem que ser profeta, amém? Não dá para dar desvio. Não dá para, não, agora eu quero abençoar o que Deus não abençoou. A gente tem que falar o que Deus mandou falar, amém? Eu sei que isso vai dar muito revolta, como já deu na minha vida, irmão. Eu cheguei para um cara e falei, você vai perder tudo se você não mudar o seu comportamento com as mulheres. O cara ficou irado comigo. Quem acredita que ele perdeu tudo? E o cara tinha dinheiro, viu? Mas tratava a mulher pior que objeto. Nem vou contar o restante aqui. A gente tem que entender que tem uma verdade poderosa escondida nesse capítulo. Os homens esqueceram de José, mas foi providência divina. Porque Deus não esqueceu de José. Tem coisas que Deus não esqueceu de você, mas Ele não pode lhe entregar do jeito que você está. A pior coisa é ser entregue algo para você no momento em que você não está preparado, ou melhor ainda, o ambiente não está preparado para acontecer. Não estou entendendo, pastor, vou explicar. Nem toda porta fechada é rejeição, amém? Nem toda a porta fechada é rejeição. José acreditou que sairia da prisão, pareceu a oportunidade perfeita, mas a porta permaneceu fechada. A porta permaneceu fechada, mas para ele era para estar aberta. Quantas vezes você não pensou que a porta ia estar aberta? E não deu certo com aquela pessoa. Tem coisas que não deu certo com certas pessoas, e pela graça de Deus não deu certo, que lá na frente aquela pessoa se meteu em tanto rolo, que graças a Deus que a gente não foi aproximado. Não é verdade? Deus, às vezes, nos protege e a gente fica chateado. Devia. Porque quando o cara passa por uma situação de perseguição ou de justiça contra a vida dele, graças a Deus que eu não fechei contrato, nem fui almoçar, nem tive junto, nem fui no escritório, porque só deu ruim. Amém? O que a gente tem que perceber? Nem toda porta fechada é castigo. Fale para o seu irmão agora aí. Nem toda porta fechada, Gabriel, é castigo. Como porta fechada? Não aconteceu tal coisa. Não consegui tal coisa. Não aconteceu naquele momento tal coisa. Não é castigo. Às vezes Deus está te preparando para algo, amém? Às vezes Deus está te capacitando para algo. Às vezes Deus impede algo menor porque está preparando algo maior. Às vezes você tem que aprender algo a mais na sua vida, porque se Ele te entregar, Itamar, e não te der um sacode antes, você não mudou certos hábitos. E de repente você pega 3 milhões e distribui. Aí só que Deus quer te dar 10. Só que não quer mais que você distribua. Nem para o Pá, nem para o Ti e nem para o Fê. Né? Nenhum dos 3. Entendeu? Deus está mudando, às vezes, seu relacionamento, suas amizades, para Ele poder te entregar mais. Eu não estou só falando da palavra, estou profetizando.
Aí nem o pá, nem o ti e nem o é, no fê vai receber. Aí não vai ter mais patife perto de você. Se você entender isso. Mas se você não entender, tem gente que tem a atração de sócio pilantra. Quem é que tem essa atração aí? Eu quero repreender essa atração de sócio pilantra. Sócio que promete as coisas para você e depois só quer dar a volta em você. Sócio que tem coisas com você e depois quer armar para roubar de você, e quem trabalha feito um condenado é você. Eu já repreendo os sócios pilantra, perdão, Senhor, mas sócios que não são bons, vamos mudar o palavreado, sócios que não são bons para estarem com você no negócio, porque vão sujar o seu nome. Não é só lhe dar cano, não, vão sujar você. Vão trazer uma perseguição sobre a sua vida que não era para ter. Então, que Deus desfaça você de coisas que parecem excelentes e vão te trazer um prejuízo tão grande que vai tirar a tua paz interior, além do prejuízo financeiro. Em nome de Jesus, amém? Já quero desfazer isso. E sócio, quando eu falo, até é de não cair em laços de casamentos com pessoas erradas, amém? Porque é sócio. Quem sabe que é sócio? Tem sócio que é total. Tem vezes parcial, mas às vezes é total. José, o interesse, às vezes, nosso é pontual, mas o interesse de Deus é global. Amém. José queria o quê? Queria o quê, Ramos? José, sair da prisão. Deus queria colocar ele no palácio. Então, às vezes, os seus interesses não estão coadunados com os interesses de Deus. Mas, mesmo assim, Deus não revela, mas Deus te guarda. Imagine se Deus me faz crescer, 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 e eu tinha uma falha de caráter na minha vida. É melhor Deus me dar umas pancadas e me segurar por amor a mim, do que Ele me fazer crescer, e eu estar com uma coisa imensa, e de repente a queda ser muito maior. A queda emocional, a queda familiar, a queda financeira, a queda empresarial. Você está entendendo? Às vezes a gente está reclamando porque perdeu uns tostões. Meus pais falavam isso. Às vezes a gente está reclamando porque perdeu uns tostões. E Deus nos protegeu de perder milhões. E a gente está reclamando porque perdeu uns tostões. Pastor, mas esses tostões estão altos, né? 50 mil, 100 mil. Sim, mas de repente onde Deus queria te colocar era para você ganhar milhões. Só que Deus tinha que te reter para primeiro te forjar. Amém? Nem tudo que aconteceu foi perda. Você já entendeu isso? Nem tudo que aconteceu foi derrota. Você já entendeu isso? Nem todo não agora significa nunca. O não agora, às vezes, foi para te proteger. Que diga Thomas Edison, não é verdade? Quantas falhas ele teve até chegar na lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica foi a tentativa 800 dele. Se ele tivesse desistido, ele não chegaria na lâmpada elétrica. Você está entendendo, Patrícia? 799 vezes tentando. É difícil, não? Estou dizendo que é fácil, não. Algumas portas fechadas estão protegendo o seu propósito. Eu quero declarar isso. Algumas portas fechadas estiveram protegendo o seu propósito. Nai, já pensou se tudo fosse liberado para você? Que Deus tem para liberar e está liberando? Pois é, Deus está liberando, Deus está liberando, Deus está liberando, Deus está liberando. Eu quero dizer, Deus está colocando chaves, André, que a gente precisava se preparar para receber essas chaves. E vocês vieram das viagens só para receber as chaves. Chegaram no momento certo de receber chaves. Eu estou com essa palavra no meu coração ardendo, ardendo. Foi segunda ou terça-feira eu já mandei as músicas que tinham que cantar, tudo. Porque Deus estava ardendo no meu coração essa palavra. Eu disse, Senhor, eu vou pregar tudo sobre José. Não, você vai pregar sobre a chave que tirou ele da prisão e colocou ele no palácio. Vocês já entenderam que chaves são relacionamentos, né? Foi relacionamento. E agir profético. Pelo agir profético, o cara era preso. Os caras trabalhavam na corte. Que relacionamento eles iam ter social, irmão? O relacionamento foi profético. O relacionamento foi do homem de Deus. O relacionamento foi Deus mostrando algo sobre a vida dos outros que acontecia na vida daquele homem. Deus vai usar não a tua sabedoria, o teu expertise, mas sim a fidelidade do que você tem profética de Deus na sua vida.
para com esse bico, para com essa malemolência, para com essa desistência, porque Deus vai usar o que Ele tem do Espírito na tua vida para te colocar em algum lugar, para dizer, tudo que você tem não interessa para mim, porque isso é da terra, mas o que eu tenho do céu para colocar na tua vida, vai abrir porta que você não consegue entrar. Não consegue entrar. Já tive umas conversas com o Gabriel, não foi, Gabriel? Você veio para cá com um propósito, mas Deus trouxe outras coisas para a sua vida. Não é verdade? Você vinha só estudando Mackenzie. Olha só o que Deus está fazendo na sua vida. Não é verdade? Te habilitando, transformando, mudando sua aparência, levando para um outro nível. Deus está fazendo muito mais do que você pensou. Porque Deus, Ele esconde certas coisas e depois Ele começa a entregar. Por mais que a gente não acredite nesse Deus, por mais que a gente não seja batizado, muitas vezes na minha vida eu nem queria saber de Deus, irmã. A menina foi entregar uma Bíblia para mim, eu queria pegar a menina. E ela disse, vou orar por você. Não me deixou encostar nela. Eu tinha 17 anos. E ela bonita. Vou fazer com Paulo para não fazer com a Patrícia. Cheguei lá. Não, mas não vou. Mas eu nem cheguei perto. Não se preocupe que eu nem cheguei perto. Cheguei. Que Bíblia bonita. Aí veio assim com a mão assim para pegar na mão dela. Ela, é só a Bíblia. Eu vou orar por você. Menina crente, nem me deixou encostar nela. Naquela época eu era da pá virada. Queria me destruir o tempo inteiro, né? Tudo dava certo, e tudo dava certo. Deus já me abençoava, irmão. Tudo dava certo. Eu fazia os concursos, passava. Eu pedia para Deus me fazer girar na ala, que eu não conseguia, girei na ala. Eu pedia para pegar, soltar as bombas e acertar, fui um dos melhores lançadores de foguete. Deus já me abençoava, irmão. Mas eu comecei a invocar Deus, e Deus começou a fazer na minha vida. Só que eu não andava nos princípios de Deus. Até que Deus resolveu se encontrar comigo no meu quarto. Eu perguntei para ele, mas o que é que eu devo fazer? Aí eu vi que os crentes, para ser crente, aqui na igreja, levantar a mão. Aí eu fui lá, tenho que levantar a mão. Aí eu levantava fora, o cara batia na minha mão, não é hora de levantar, não é hora de levantar. Eu disse, mas eu quero levantar. Então Deus, Ele já te abençoa, mesmo que você não esteja nem aí para Ele é tão bom que Ele já te abençoa, mesmo você não querendo saber dEle. Ele já te abençoa, Ele já te guarda. Agora imagine se você é fiel a Ele. Imagine se você anda na presença dEle. Você está entendendo? Pastor Tony casou com a pastora Érica. Foi uma transformação na vida dele. A pastora deixava ele envergonhado. Fazia comidinha para ele. Ele fazia massagem no pé dele. Sandra, ou escuta a pastora Érica. Fazia as coisas. E deixava ele envergonhado. Por mais, entenda, que ele não fosse todo o amor que ela desejava que ele fizesse, ela abençoava ele. Você está entendendo isso, irmãos? Você está entendendo isso? Agora imagine se ele resolver dedicar todo o amor que ele tem que dedicar a ela, como vai ser a vida dele? É isso com Deus. Deus já nos ama e nos abençoa sem estar lá. Imagine eu sendo fiel e andar próximo, escutar Ele, falar dEle para vocês, falar as profecias que Ele me fala para vocês e caminhar na presença dEle, aonde Deus pode me colocar. O amor dEle não mudou, o amor dEle é imenso. Mas eu quero que você saiba, a salvação é para todos, disponível por Jesus. Você está entendendo? Separados, chamados, escolhidos. 3 tipos na Bíblia. Irmãos, se você foi escolhido, anda junto com Ele. Eu não quero ser só separado. Eu não quero ser só chamado. Eu quero responder o chamado. Ser um escolhido e andar com Ele como José foi. Eu venho para leadership, não preciso estar aqui, eu já sei tudo. Mas eu venho para acrescentar. Eu venho no culto e gosto de pregar porque eu quero acrescentar. Eu estava falando hoje na leadership. A percepção, não só o conhecimento, mas a percepção profética, falando de Ismael, das coisas de Abraão, é muito maior do que o conhecimento adquirido. E a percepção, só às vezes um pastor, um profeta, consegue levar o nível de percepção, porque entre as 3 partes que existem na profecia,
até chegar na profecia, o início é a percepção. Para você poder chegar na profecia. E a percepção do que a palavra quer dizer, a palavra de Deus, aí ela vai se tornando mais profética para você. E você consegue ter mais intimidade e receber mais. Mas muitas vezes a gente quer fazer de neurociência, falar outras coisas. Tem que falar da palavra e da percepção profética da palavra. Amém? O silêncio não significa ausência. O silêncio não significa ausência, André. Às vezes está em silêncio, às vezes não deu certo, às vezes não foi. Mas o André é perseverante. Perseverante. Vai lá, e resiliente. E vai lá, e vai lá, e vai lá, e vai lá. O silêncio não significa ausência. Amém? Um dia passou. Uma semana passou, um mês passou, anos passaram e o cara não lembrou dele. Ei, fique calmo, keep calm. Você vai ver a chave de Deus descendo sobre a sua vida. Que nem a Manu viu. Eu disse, eu vejo uma caneta de ouro. Era a chave de Deus. Está lá fazendo o curso da Polícia Federal. Agora porque ouviu a mãe dela. E restaurou algo que ela precisava restaurar com Deus. O que você precisa restaurar com Deus? José saiu da memória dos homens, mas nunca saiu do plano de Deus. Você nunca saiu do plano de Deus, pastor? Nunca, nunca. Quando você andava... Nunca saiu. Você queria se destruir o tempo inteiro andando de patins, mas você nunca saiu dos planos de Deus. Você é um escolhido de Deus. Sabe por que você fez um grande ministério de jovens e salvou muitos jovens? Porque o inimigo queria te matar toda vez que você saía de patins. Quando você se quebrou todo e disse, dessa vez ele não volta. Dessa vez ele não está. Você voltou. Porque você é um escolhido de Deus. E se salvou muitos jovens. Isso está contabilizado lá em cima. Lá no céu. Você acha que Deus não vai colocar aqui? Você acha que Deus não vai fazer aqui? A semente que você tem, gerações foram levantadas através da sua vida. Deus vai fazer muito na sua vida. Só que agora tem um tempo de destino. Não só de servir, mas de destino. Deus vai começar a acelerar o passo que Ele vai dar na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você não veja movimento. Você anda, você vem para a igreja e não vê movimento. Talvez tudo pareça parado. Mas Deus continua trabalhando nos bastidores. O que Deus mais trabalha é nos bastidores. Como Deus trabalha nos bastidores, irmão. A gente vê, a gente age errado, a gente não é fiel a Deus, a gente faz a coisa errada, a gente doa o nosso corpo, a gente faz o negócio, a gente peca no templo do Espírito Santo. Cara, e Deus continua trabalhando nos bastidores. Deus continua trabalhando nos bastidores. Irmão, se Ele desistisse, ninguém estava aqui na igreja. É que Deus não desiste da gente. A gente erra, a gente falha. A gente recebe um recurso a mais, se esconde, não quer saber mais de Deus, a gente protege, não. E Deus está vendo tudo. E Deus, pela misericórdia dEle, ainda faz na nossa vida. Imagine se a gente tivesse fiel e íntimo com Ele. O que Ele não iria fazer? Teve uma vez que eu estava em casa, aí Deus disse, pega tudo isso aqui de recurso e me entrega. Irmãos, eu sou difícil. Viu? Consigo atravessar o Atlântico e ponho dentro do envelopinho de Sorrisal lá do outro lado, tranquilamente. Mas quando Deus fala comigo, não tem como. E lógico que Deus já fala comigo na palavra, em certas coisas, mas Deus me dá coisas específicas para fazer. A Sandra nem se assusta. Porque às vezes eu peguei tal coisa, a gente vai fazer isso aqui, vai entregar tanto isso aqui. Ela diz, tá bom. Porque ela me ensinou a ofertar. Ela me ensinou a dizimar. Mulher crente é uma bênção, irmão. Mulher que arranca a pessoa da igreja não é bênção. Mulher tem que trazer o marido para a igreja, que o marido às vezes é mole. Mas a mulher tem que trazer ele para a igreja. Está pronta? Vamos. Deus vai abençoar você, amém? Deus vai abençoar a sua casa. O céu não parou só porque você não consegue ver. Fale para a pessoa do seu lado, o céu não parou. O céu não parou, não. Só porque você não consegue ver. Que Deus, não estou vendo Deus nada, o céu não parou. Eu ia falar assim, ei, bonitona, o céu não parou, só porque você não consegue ver. Já viu essa cantada? Não, você viu? O céu não parou, porque... Não parou, irmãos. Não parou só porque você não consegue ver. Ai, Deus não quer saber de mim. Deus não está agindo. Deus não está fazendo. O céu não parou. Amém?
A gente tem que entender que a prisão não atrasou José. O que está acontecendo na tua vida não atrasou Deus. Não atrasou Camila. Meu Deus. Ai, é aniversário da Camila hoje. A mulher já fica assim. Não atrasou, Camila. Não atrasou. Deus não se atrasou. Ele sabe o momento certo de chegar. Ele sabe o momento certo de revelar algo que estava escondido. Ele sabe o momento certo de mostrar algo que estava, de repente, dentro do seu caráter, dentro do seu quê. Ele sabe o momento certo. Ele sabe onde vai estar o pastor, ele sabe onde vai estar a igreja, ele sabe onde vai estar a situação, e ele tá dando tempo, vai, ele vai agora, ele estava ali, agora ele vai falar, agora ele vai entregar, agora ele vai fazer. Não foi dessa vez. Não, vou esperar ele de novo, vou tocar ele com o meu espírito, e você tenta segurar. Não segura o que Deus quer que você entregue pela boca, entregue com as mãos, entregue em serviço, entregue em disposição, entregue, irmãos. Toma um passo e vai à frente, toma um passo e faz. Tem gente que fica, não sei se eu vou batizar, não sei se eu vou sair desse relacionamento horripilante, não sei se eu vou conseguir entrar nesse concurso, não sei. Irmão, você vai, mas entrega para Deus tudo que você tem que entregar, confessa, coloca nas mãos de Deus tudo que você tem que fazer, para tirar a carga de você. A carga de um pecado, a carga de uma negligência, não fez algo que você devia fazer, a carga de uma imprudência, fez algo que você não devia fazer, algo que você não fez, uma imperícia, que você era perito em fazer, você não fez aquilo ali para o Senhor. Então faça, irmão, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então você precisa fazer e entregar. Às vezes nós somos capazes, mas nós só ficamos sentados num banco, dizendo, eu te chamei para ser um titular, eu te chamei para ser um camisa 10, eu te chamei para você estar jogando, e indo lá, e você está lá achando que você só vai trabalhar, que você só vai ser empresário, que você só vai ganhar dinheiro. Eu te chamei para jogar bola, eu te chamei para ir para frente, eu te chamei para estar usado por mim, e você está dizendo, não, eu vou ser milionário, e vou ajudar na obra. Aí tem 70 anos, se torna milionário, irmão. Aí quando o cara dá um passo para dentro de campo, do mundo espiritual, puf! Por que eu recebi 30 milhões numa bolada? Porque Deus não depende do teu tempo. Deus depende do que Ele quer fazer na sua vida. Vocês estão entendendo? José era um borra-botas, era um perra. Sabe o que é perra? Vem de perro, cachorro, pé rapado, né? Ele não tinha nada, mas Deus resolveu fazer na vida dele, irmãos. É isso que eu estou dizendo, mais vale intimidade com Ele. Quando não era nada, não queria saber dele, ele já era tudo, e fez tudo por mim. Imagine eu querendo andar com ele, viver lendo a Bíblia. Você está se atrasando, eu acordo de manhã e lê a Bíblia. Falei isso no domingo passado, né? Estava mais lendo de manhã, fazia outras coisas, lia depois. O Espírito Santo falou, estou com ciúmes de você, estou com saudade de você nas manhãs. Se eu choro pela Sandra, eu choro dessa voz que eu escuto e fala comigo. Irmão, eu sou militar, eu sou treinado para não chorar, irmão. Eu fui treinado para ser duro. Eu fui treinado para passar friamente sobre as coisas e resolver racionalmente. Só que o Espírito me conquistou. Eu posso ser um guerreiro como Davi, mas eu sei me render a Ele como Davi. Aprenda isso e pare de sofrer na sua vida. Tem vezes que eu sei que eu estou 80% certo e que a Sandra está errada. Mas a nossa luta não é um com o outro. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. Então eu quero refazer a aliança. Eu quero restaurar. Eu quero me render. Às vezes até entregar a minha face. Mas eu não deixo o inimigo tripudiar sobre a nossa aliança. Eu tenho que parar de ser menino e eu ser homem de Deus. Tem muitos homens na igreja que são meninos no seu comportamento e atrasam a promessa que tem para a sua família, para a sua geração. Tem mulheres que são estultas, tolas, e ficam pingando, e atrasam o que tem para a sua família, para a salvação da sua casa, atrasam o que Deus tem para fazer na geração que tem para fazer. Então, não, Deus está trabalhando para ver se a gente... E volta atrás,
e restaura. Eu já disse, homem tem que estar na igreja, mulher tem que estar na igreja, a gente tem que receber de Deus. Deus te deu algo que você nunca ia ter, a salvação. Para mim, me deu mais ainda, o Benjamin, a gente não era para ter filho. Como é que eu não posso gastar todos os meus bens pelo Senhor? A minha casa é do Senhor, já quis sair daqui, já tenho recurso para sair. Deus deixou, irmão. Invisto, tenho zelo pelo recurso da igreja. Fiz um negócio na Receita Federal para não pagar o imposto de renda que tem no investimento. Você sabia disso? Eu estou falando para outros pastores que nem sabiam disso. Porque eu tenho zelo pelos meus, imagine pelo Senhor. Deus não deixou, porque Ele disse, vai ser mais tempo a semente que eu quero na tua casa. Você está entendendo, irmão? Se renda logo para o que Deus tem. A prisão não atrasou José, a prisão preparou José. Ei, essa luta na tua vida está te preparando. Sabe por que estão amarrando? Sabe por que estão segurando? Sabe por que não entregam? Sabe por que não entregam? Sabe por que não acontecem certas coisas? Porque a luta está te preparando para o que Deus quer fazer. A luta, às vezes, não é nem no casal, às vezes a luta é individual. Às vezes a luta é em você, mas Deus está te preparando, amém? Foi ali que Deus formou. O lugar que parecia punição era treinamento. Tem vezes que a gente pensa, cara, eu estou sendo punido. Não, esse chefe eu estou sendo punido. Deus está te treinando. Às vezes você escutou da sua chefe, Carol, algo que você disse, cara, essa mulher quer acabar com a minha vida. Destruir a minha vida. Ela estava só te... Parecia humilhação, mas era assim, um direto para dizer assim, eu tenho que fazer mais. Mas só que a gente sente logo na emoção. Não é verdade? Mesmo a gente sente espiritual. O pastor fez isso comigo. Nunca mais vou. Irmão, volta logo. Para com esse comportamento. Volta. Acorda, Alice. Volta. Eu quero você na presença, porque eu sei que a presença traz mais dinheiro, irmão. A presença traz mais intimidade. Misericórdia, pastor, o senhor fala em dinheiro? Dinheiro que eu falo assim, é recursos, irmãos, amém? Traz, irmão, porque qual é o pai que não vai querer dar Se o Mateus te pedir mais figurinha, você vai dizer, não, agora não vai ter. Não, você pode até falar, não, mas você vai lá e compra. E figurinha, amanhã não tem mais nada. Imagine Deus com você, irmão. Se Deus não quer você na presença dEle, se Ele vai entregar mais coisas para você, se Ele não vai dar mais para você. Você acha que eu não peco, irmãos? É só porque eu sou um santarrão? Não, sei, porque o pecado me tira da presença de Deus. Então eu esmurro a minha carne, que nem Paulo fala. Porque o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu devia fazer, né? Eu faço. Então eu tenho que esmurrar a minha carne. O cara que diz, não, estou de boa. Irmão, você acha que eu não quero, às vezes, estar andando de lanche? Você acha que eu não quero, às vezes, estar indo? A Sandra já falou um monte de vezes de viagem. Eu corto todas as viagens, irmão. A gente vai viajar no final do ano por causa de um casamento que vai ter, da família, lá na Austrália. A gente vai aproveitar e vai parar num lugar que o Benjamin já tinha pedido para ir, a gente vai parar. Mas aí lá, passar um tempo, também não dá para a gente viajar todo esse tempo, né? 2 horas e voltar em 3 dias, né, irmão? Não dá. É mais tempo dentro do avião do que viajando. Então, a gente vai ficar mais tempo. Ainda estou me convencendo disso. Porque eu amo estar na presença de Deus, irmãos. Deus prepara em secreto aquilo que revelará em público. Recebe essa profecia. Deus está preparando em secreto aquilo que Ele vai revelar em público. Falei lá para o Fred, Deus está com um favor na tua vida ali. Aleluia. Porque Ele vai gerar. E você está sendo fiel. O cara entregou. E você está sendo fiel. Outro já tinha feito outras coisas ali. Mas você está sendo sincero e fiel. Uma coisa gigantesca na mão dele. Entregue. Você está sendo sincero e fiel. Deus vai te honrar. Porque você não quis se locupletar da extrema bondade que foi feita na sua vida. A bondade você reconheceu que é de Deus. E Deus vai te honrar. Lindo aquele quadro lá, ouviu? Daquelas frases escritas. Foi uma honra você pedir para eu escrever algo lá. Deus abençoe, ouviu? A gente foi um café, nunca vi um café tão profético como aquele, né? Deus falou tanto naquele café, dentro daquele super ambiente lá. O cara multimilionário fez um super favor para ele. E vai acontecer tanta coisa, coisas pequenas que você mexe vão começar a explodir muito mais.
Crescimento muito mais. Deus nunca erra o tempo, viu? Deus nunca erra o tempo. 2 anos depois, Faraó sonha, ninguém consegue interpretar. Então o copeiro finalmente se lembra de José. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu o relógio, o tempo. Deus não esqueceu o seu tempo. Fala para a pessoa do seu lado, Deus não esqueceu o seu tempo. Deus não esqueceu o Maxwell, Deus não esqueceu Camila, Deus não esqueceu Itamar, Deus não esqueceu Eliane. Você está... Deus não esqueceu, Deus está forjando. Deus está forjando a Julinha. A gente acha que é só com a gente, mas Deus está forjando a geração. Dando testemunho para a nossa geração, às vezes que nem quer saber de Deus, Deus está dando testemunho. Cara, como meus pais são fiéis, foram na sexta, foram no sábado, foram no domingo, como meus pais são fiéis. Ah, mas às vezes nem se importa. Não, mas Deus está falando. Deus está agindo, Deus está agindo. O propósito não estava atrasado, estava sendo preparado. Está sempre preparado, irmão. O bolo tem um tempo certo de tirar. Se você tira antes, ele faz o quê? Murcha. Se você deixa demais, ele faz o quê? Está no tempo certo, no tempo de Deus. A promessa continua viva, o propósito não foi cancelado, o tempo de Deus continua correndo. O tempo de Deus continua correndo. Ele chegou para mim uma vez e falou assim: o que eu vou fazer na tua vida, eu só vou precisar de 5 anos. O resto tudo vai ser preparação. Eu quis brigar com Deus, Patrícia. Mas o Senhor usa a gente, desde os 20 anos, desde os 15, ele falou para mim: mas tu nem queria saber de mim com 15? Tirei de uma família idólatra, segurava na corda e vivia nos pés da Virgem de Nazaré. Eu te arranquei de lá, quiseram te deserdar. Hoje eu fiz um filho através da barriga da tua mulher que não podia, que a tua mãe ama desesperadamente. Eu sou Deus na tua vida. O teu filho eu estou gerando para aquilo que tu querias. Mas em ti, eu vou fazer em 5 anos. Isso aqui é todo preparo. O que Ele quer fazer. Ele pode fazer na tua vida em 1 ano o que Ele te preparou durante uma vida inteira. Te dá um gift, te dá um presente, te entregar algo que diz assim: pastor, eu confiei, eu dizimei, eu ofertei, eu fui fiel. Deus, em um concurso, mudou a história da minha família. Deus, em uma negociação, mudou o rumo da minha história. Deus, numa cura extraordinária, me deu mais tantos anos de vida. Você está entendendo, irmão? E a gente reluta de buscar as coisas do Senhor. Sim, tempinho, Ele pode mudar tudo. Porque quando Deus decidir, ninguém pode impedir. Quando Deus falar, dizer: agora, Andréia, eu vou fazer. Eu mudei as amizades, eu mudei as coisas, eu mudei aquilo que tinha, eu mudei dentro de você certas aspirações, eu tirei de você certas dores. Agora eu resolvi fazer. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Às vezes eu vejo esse cara falando, parece maluquice. Isabela, Gabriel, eu demorei para aprender. Emily, eu demorei para aprender. Eu ouvi tantas pregações. Silas Malafaia, lá atrás, jovenzinho, com aquele externo de tergal. Parecia com aquele bigode. Só viu o bigode se mexendo lá atrás. Ouvia. Ah, esse é um palestrante bom, né? Todo mundo levanta a mão, vai lá, entrega as coisas. Demorei a aprender. Demorei o quanto era importante eu servir a Deus. Eu achava tudo piada. E olha que Deus me abençoou. 4 faculdades, 3 pós-graduações, mestrado, doutorado. Deus me abençoou. Mestrado, doutorado, recursos, muitos recursos, ganho mais do que 5% da população do Brasil. Estou dentro dos 5% da população do Brasil em recursos. Daqui a pouco Deus vai colocar em 1,8%, 2%. Estou abençoado, mas eu demorei a entender que intimidade nos dá proteção e recursos. Demorei. Se eu fosse jovem assim, estou ensinando o Benjamin, para ele não achar que é tudo palhaçada, que é loucura. Estou ensinando ele a estudar, só tirar 9 e 10. Estou ensinando ele a ser um bom aluno, ter uma visão. Ele quer ser jogador de futebol, amém.
mas eu estou orando por ele, para que Deus faça o propósito, se cumpra o propósito. Não prendo meu filho, não. Ensino o que ele tem que aprender, mas deixa ele fazer o que ele quer fazer. Ele quer tocar, ele toca a bateria, a Marli ensina canto para ele, lê a Bíblia com ele, é uma bênção. Deus colocou a Marli, que é uma bênção em casa. Ela já é a família aqui, já tem tudo aqui, já tem herança, tem tudo. Porque Deus colocou, oh Deus, cala todos os amalequitas, Deus, ai meu Deus, você dá estia, tá vendo? A gente vai honrar, aí já quer se apoderar de tudo, meu Deus, misericórdia. Quando Deus decide agir, ninguém vai poder impedir, ouviu, André? Deus decidiu te abençoar, toca aqui. Deus decidiu te abençoar. Você tem um coração bom, só que você tem muito receio. Deus quer tirar o receio do seu coração. Mas você tem fé, mas você tem receio. Deus decidiu te abençoar. Ele vai abençoar você, a Carol. Ele vai abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. José foi esquecido pelos homens, mas nunca foi esquecido por Deus, dona Zaya. A senhora nunca foi esquecida. Por mais que na terra não lhe deram a atenção que deveriam dar para a senhora. Deus lhe deu muitos filhos. E Deus guardou e abençoou todos os seus filhos. Eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida e a vida da minha mãe. Preservou, deu longevidade, viram netos, vão ver bisnetos. Minha mãe tem bisnetos, a senhora vai ver bisnetos na sua vida. Muitas situações não foram como a senhora quis, mas eu vejo a poderosa mão de Deus na sua vida. Não é em vão. Deus está mandando eu falar para a senhora. Filha, eu escuto todas as orações que você clama por cada um. E sei o teu maior sonho. E vou cumprir o teu maior sonho. Antes que eu te tire dessa terra, cumprirei o teu maior sonho. Eu posso falar no seu ouvido, depois eu falo para a senhora. Mas o teu maior sonho, Deus vai cumprir nessa terra. Ele escuta quando às vezes a senhora acorda 4h30 da manhã e fica orando até 8h da manhã. Deus está dizendo, eu escuto e recebo todas as orações que você faz, muito mais pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua família, do que você clama por você. Eu, Senhor, resolvi realizar o teu maior sonho. Eu não ia fazer. Eu ia fazer para outra geração, mas eu vou fazer enquanto eu te deixar na terra. Vou realizar para ti, porque alguns não merecem na tua casa, na tua família, mas eu vou fazer por causa de ti e das tuas orações, da tua rendição diante de mim, diz o Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quando tudo parecia parado, Deus estava trabalhando. Às vezes está tudo parado. Não parece tudo parado, Felipe? Parece, né? Mas Deus está trabalhando. Até nas nossas dificuldades para agir, Renata, Deus está trabalhando. Até às vezes no posicionamento, Marcelo, Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está realizando. Quando ninguém lembrava o nome de José, Deus continuava escrevendo a sua história. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo parecido. As portas não abrem, as respostas não chegam, mas Deus continua no controle. Deus não perdeu o controle do que Ele está fazendo na sua vida. O mesmo Deus que transformou, levante suas mãos, o mesmo Deus que transformou a prisão em caminho para o palácio, continua transformando processos em propósitos. Deus está fazendo esse processo na tua vida, mas não é em vão. Você vai ver o propósito de Deus se cumprindo em você e na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Então, glória a Deus, amém? Jesus também foi rejeitado, foi desprezado, foi abandonado pelos homens, mas Deus transformou a cruz em vitória, amém? A cruz de Cristo foi vitória. Quando você achar que foi esquecido, lembre-se disso. Deus continua trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Deus está trabalhando. Irmão, se você romper a corda, desistir, que nem pessoas desistiram e se mataram, aí perdeu. Não desista.
tem uma mulher aqui que tem pensamentos suicidas. Eu quero repreender esse espírito agora. Feche os seus olhos. Pai, eu repreendo esse espírito suicida na vida de uma mulher aqui. Meu Deus, há poucas semanas ela pensou em se matar. E eu repreendo agora esse espírito suicida. Eu repreendo no mundo espiritual. Deus mandou parar o culto por causa dessa mulher. Eu repreendo no mundo espiritual esse demônio que se levantou e lançou uma seta inflamada do maligno sobre a cabeça desta mulher, e ela pensou em se matar e disse: não vale mais a pena viver, eu vou tirar a minha vida. Eu repreendo esse espírito maligno agora, em nome de Jesus. Sai esse pensamento da cabeça desta mulher agora. Em nome de Jesus. Não tem mais saída para mim, eu vou me matar. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, esse pensamento suicida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dar um amém? Se você acredita que Deus ainda está escrevendo a sua história, declare assim: Deus não se esqueceu de mim. Amém? José saiu dali. Se ele tivesse saído um dia antes do cara ter sonhado, Felipe, ele ia ser o quê? Padeiro. A única vaga que tinha no palácio era do padeiro, que morreu, não é verdade? Aí o faraó colocou outro padeiro. Passou 2 anos. O faraó sonha. E o copeiro lembra no momento exato que era para chamar José. Enquanto a Patrícia e o Paulo vão cantar a música aqui, eu quero profetizar na sua vida. Deus está entregando uma chave que só Ele pode entregar para você. Mas você tem que acalmar seus ânimos. Às vezes o seu emocional não deixa você passar pela porta que Deus quer abrir para você. O seu emocional não só está agindo agora, mas já agiu várias vezes que prejudicou o caminhar da sua vida. Não deixe Deus atrasar o que Ele tem para te entregar agora, por causa das suas emoções. Senhor, entrega para o teu filho. Eu sei que o Senhor foi bom comigo, mesmo quando eu nem queria saber, não queria saber nem de crente, nem de igreja, muito menos de batizar, de seguir Jesus, e o Senhor foi bom comigo. Mas depois que eu aprendi, que o Senhor falou no meu coração, eu mudei minhas emoções e minha trajetória. Que o Senhor possa agir na vida de cada um aqui, entregando essa chave, e que ele possa se render nas emoções dele, por o que o Senhor tem para fazer na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus. Você pode dar um amém?